Bom, hoje, para eu pregar, eu tive que sair do meu conforto. Eu nem estou falando da minha casa, mas é um assunto que não é fácil pregar. Ainda mais nos dias de hoje. Pode se tornar um assunto polêmico, mas eu preciso pregar. Dia 8, agora foi o Dia Internacional da Mulher, não foi? Demos os parabéns. E de novo aqui, minhas irmãs, parabéns. Vocês merecem de coração todo o festejo, toda a alegria, toda a nossa reverência da parte do Senhor Jesus, viu? E o texto que Deus me trouxe, já desde o tempo que eu estava, até um pouquinho antes de sair de férias, é um texto que fala muito do feminino na igreja e do masculino na igreja. E não só na igreja, em casa também. E é um texto muito importante para a nossa reflexão, né? Na reunião da liderança, inclusive, nós ficamos acertados que pelo menos 1 ou 2 domingos a gente falaria sobre essa questão da mulher, né? Lembrando a importância da mulher na igreja. E para a gente começar a nossa conversa, eu lembro de um vídeo que eu assisti, muito bonitinho, que minha esposa me deu para eu assistir. A mãe está no carro, ela está dirigindo, parou o carro para gravar um vídeo. E lá no vídeo ela está exortando a filhinha dela, que a essa altura já ficou em pé lá no banco de trás, né? Antes de sentar na cadeirinha. E ela falando assim: filha, você sabe, né? Nós somos cristãos. Então, quando os amiguinhos brigam com a gente, filha, o que que acontece? A gente briga. A menina respondeu mais ou menos assim: não, a gente não briga. Por quê, filha? Porque nós somos cristãos. Isso, filha. E às vezes assim, o amiguinho chateia tanto a gente, e pode acontecer de novo. Dele de novo chatear a gente. E aí, se ele chatear de novo, o que que acontece? Aí a gente bate nele, aí a gente realmente, né, dá um soco. É preciso saber viver como cristão. Às vezes me dá a impressão que não é só ela que pensa assim. Às vezes todos nós, mais cedo ou mais tarde, tecemos uma teologia assim, né? Sobre as pessoas que nos importunam, as pessoas que nos chateiam, que brigam com a gente. E aí, pastor, qual é a hora que a gente pode bater nos outros mesmo? Não precisa ser soco, pode ser com as palavras. Eu acho que é nunca mesmo, viu, gente? Né? Eu acho que é nunca mesmo. E nós vamos falar hoje, conversar sobre, inclusive, alguns estereótipos, né? Pode pôr aí. O estereótipo é um modelo pelo qual nós julgamos as pessoas. Julgamos comportamentos, né? E estereótipos, eles são produzidos pela cultura onde nós vivemos e são reproduzidos pelos veículos de comunicação. E às vezes são reproduzidos até mesmo dentro da igreja, vejam só você, né? Então, por exemplo, né? Qual que é o estereótipo da nossa igreja? A IPI de Vila Nova. Quando você pensa na IPI de Vila Nova, como você acha que deveria ser a IPI de Vila Nova? Será que nós deveríamos ser assim uma igreja mais próxima ali dos nossos irmãos de igreja pentecostal ou neopentecostal? Ou será que a gente deveria ser mais próximo dos nossos irmãos de igreja luterana, metodista? Como você vê? Qual é o estereótipo da nossa igreja? E a melhor resposta seria: a melhor forma da gente ser igreja é a gente ser quem a gente é. Simples assim. Sem tentar copiar os outros. As outras igrejas,
elas têm coisas tão boas, mas não é para a gente copiar, porque a gente também tem coisas boas aqui. E o principal que toda igreja boa tem, nós temos. O que é, gente? A presença do Senhor Jesus. Amém, gente? Nós temos isso. E nós vamos ler um texto que está lá em 1 Timóteo 2, 8 a 15. E antes eu queria mostrar para você o seguinte, pode pôr o próximo ali. Uma dica do pastor para você aprender a ler a Bíblia e entender o que você está lendo, né? Geralmente, as cartas pastorais, elas, no Novo Testamento, elas foram escritas porque havia algum problema na igreja, certo? Essas cartas estão na Bíblia para sanar problemas da igreja em todos os tempos. Chegou a nós com esse intuito. Às vezes pode ser que a gente tenha alguns problemas como igreja. E as primeiras igrejas tinham muito problemas. Por isso foram escritas essas cartas pastorais, né? Em Éfeso, que é onde Timóteo pastoreava ou iria pastorear, a igreja de Éfeso foi enganada por falsos mestres. E segundo alguns comentaristas bíblicos, deixam transparecer para a gente, parece que as irmãs, elas compraram mais que os homens essas ideias falsas que eram para enganar a igreja. E isso gerou muito atrito, muita briga, né? E toda a igreja estava se desviando, e toda a igreja estava brigando, estava uma situação terrível. Eu tenho certeza que você não queria estar naquela igreja, naquele momento, naquele lugar. Era uma situação difícil mesmo, né? E nós vamos aprender com eles o que estava acontecendo, e nós vamos aprender sobre como podemos aplicar isso na nossa vida. Antes, eu quero citar Timothy Keller, que é um dos autores preferidos meu, e ele disse assim num dos seus livros: as pessoas contemporâneas, que somos nós, tendem a examinar a Bíblia procurando coisas que não podem aceitar. Mas os cristãos devem reverter isso, permitindo que a Bíblia nos examine, procurando por coisas que Deus não pode aceitar em nós. Amém, gente? Então precisamos fazer essa leitura bíblica hoje aqui. Ao invés de você procurar coisas que você de repente não aceita na palavra de Deus, você abrir o seu coração, a sua mente, para que Deus possa mostrar a você coisas que às vezes Ele não aceita em você. É o exercício que eu fiz nessa leitura na minha vida. E todos nós precisamos fazer. Por isso eu peço que você preste o máximo de atenção, que você esteja comigo, não desvie o teu pensamento, não fica muito saindo. É importante a gente conversar sobre isso hoje. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão.
mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Vocês viram porque eu não estou confortável, né, com o texto bíblico. Que texto difícil. Mas a gente não tem que deixar os textos difíceis para lá, a gente tem que enfrentar eles, tem que ter coragem, né? Aqui, alguns acham que a mulher tem que ser do lar, e só do lar, né? E não é isso. Lembrem-se, Paulo escreveu isso aqui a Timóteo porque havia um problema na igreja. E quando Paulo coloca as coisas nesse sentido, Paulo quer sanar os problemas que a igreja está enfrentando. Então, não significa que todas as igrejas tenham que passar por isso que essa igreja está passando. Amém, gente? Amém, irmãs? As irmãs falaram mais amém que os homens, né? Deu para perceber que é difícil mesmo. Se você pegar todo o capítulo 2 de 1 Timóteo, você vai ver que nos 4 primeiros versículos, Paulo está falando da prática de súplicas na igreja por todos os homens. E ele dá uma breve explicação em base teológica dos versos 5 ao 7. E depois ele continua falando sobre essas súplicas, já entrando um pouquinho nos problemas que ele está falando para Timóteo, que Timóteo tinha que enfrentar naquela igreja. Tá? Então, dos versos 8 a 10, olha só o que acontece. Pode pôr o próximo aí. Olha só o que acontece. Paulo está falando para o masculino, para os homens, né? O verso de número 8... homens, homem mesmo, não ser humano. O masculino da espécie humana. E no verso 9 e verso 10 é o feminino. Tá? Então, olha só que Paulo fala para os homens. Porque a gente tem a tendência de pensar que ele está falando só para as mulheres, mas ele está falando sobre a igreja toda. E para os homens aqui ele coloca que os homens devem orar em todos os lugares, levantando mãos. Que tipo de mão, gente? Santa. Mãos santas. E o que mais? Sem ira e sem animosidade. Por quê? Porque provavelmente os homens da igreja, quando levantavam as mãos, era com ira e animosidade. Briga. A coisa não estava indo bem lá. E acontecia em todo lugar por onde passava o exército romano. Roma, ela dominava vários países, várias nações. E essas nações não gostavam dos romanos. Havia muita ira naquele lugar. E os homens estavam prontos para mostrar a macheza deles, né? Prontos para brigar, prontos para a qualquer momento usar a força para prevalecer o seu pensamento, para prevalecer aquilo que eles entendiam como melhor. E Paulo está falando, não é assim que nós cristãos fazemos. Quando você, cristão, homem, levantar a sua mão tem que ser santa. Você não pode levantar a sua mão, por exemplo, contra a sua esposa, contra os seus filhos, falando de nós aqui, né? Se a sua mão não for santa. Sabe, mostrar o seu poder, a sua força, que você pode mais que a mulher, mais que os filhos pequenos. Você não pode exercer força assim. E é isso que Paulo está falando ali para eles. Não é assim, na força, na animosidade, que nós levantamos as nossas mãos. Nós levantamos as mãos para orar com santidade. Amém, meus irmãos? É isso. Então, cuidado, né? O nosso estado, nossa cidade tem tido muito feminicídio. E nós cristãos não podemos ter um caso sequer entre nós.
Porque é errado, é pecado. Deus me livre de algum de nós homens fazer um mal para as mulheres, ou para as crianças, os abusos. Isso não pode acontecer. Você, homem, que se praticar isso, vai trazer a ira de Deus para a sua vida. Não faça isso no nome de Jesus. É importante, né, a gente entender isso. Ok? Então os homens tinham que ser assim. E as mulheres, gente? Elas tinham que orar, né, da mesma forma, não é isso? Verso 9, da mesma forma, as mulheres, quando forem se levantar para orar, por que ele está pedindo traje decente para as mulheres? Por que ele está pedindo modéstia nos enfeites, bom senso no cabelo, né? Por que ele está pedindo tudo isso? É uma questão só de pudor? É uma questão de moralidade? O que é? O que está na mente do Paulo? Aliás, talvez a pergunta seja: qual é o problema? E o problema é que provavelmente esses falsos mestres que chegaram na igreja, eles estavam tentando convencer, em especial as irmãs, que poderiam se vestir tão bem quanto as sacerdotisas do templo pagão de Diana. Porque Éfeso tinha o paganismo lá, um templo pagão. Os cristãos não tinham templo. Aliás, nessa época, o cristianismo não era nem considerado uma religião. Que bons tempos aqueles. Porque as outras religiões olhavam para o cristianismo e falavam assim: como que é uma nova religião? Não é religião, é no máximo uma seita. Não tem templo, não tem sacerdotes, não tem tudo aquilo que é requisito para uma religião do nosso tempo. É uma seita qualquer, logo morre. O cristianismo nunca foi uma religião. Hoje deveria não ser também. Deveria manter-se como era desde o início, uma igreja de Cristo Jesus. Mas, voltando aqui, esse templo de Diana, a sacerdotisa, ela se vestia muito bem com um vestido caríssimo, sensual, muitos balangandãs de ouro, de prata, né? Pescoço, braço, tudo. Cabeleira frisada também com esses... Frisada que eu digo é quase que com tranças, né? Muito, mas muito caprichado. Né? E havia alguns ritos nessa igreja pagã que incluíam, inclusive, relação entre homem e mulher, para falar da fertilidade da terra, para que os deuses deles fizessem com que a terra fosse próspera. Então, Paulo está falando isso aqui para as mulheres por um motivo muito simples. Minhas irmãs, não sejam confundidas com essas sacerdotisas. Vocês não têm nada a ver com elas. Não se vistam como elas. Esses falsos mestres que chegaram até vocês estão enganando vocês. Né? Assim, se ataviem, talvez esse termo ataviar, né, está na sua Bíblia, é se enfeitar. Se enfeitem, mas com modéstia. E é por isso que até hoje nós temos essa noção que igreja não é um lugar sim de desfile de moda. E não é só para as mulheres, para os homens também. Simplicidade é uma palavra que tem que calar fundo a nossa alma, ao nosso coração. Simplicidade. Às vezes a gente quer as coisas mais rebuscadas, mais bonitas aqui. Gente, simplicidade é ser cristão. Simples assim. Mas, por favor, não vá agora para o outro extremo. Esse é o nosso erro, né? Aí tem gente que acha, então vou todo mulambo, todo rasgado na igreja, vou com o meu pior chinelo de
brinquedo, eu vou com a minha pior calça. Não é isso, meus irmãos. Vem bonitinho assim, do jeito que vocês sempre vêm, viu? Faz bem aos olhos. Tá bom demais assim. Mas lembre-se que a gente precisa dessa simplicidade de coração. Amém, gente? É isso, Paulo está cuidando das irmãs, zelando pela vida delas, para que elas não sejam confundidas com essas sacerdotisas, né? E é interessante que Paulo, ele vê essa religião na cidade de Éfeso, ele vê esse estereótipo que tem, né, a religião pagã, e ao mesmo tempo fala muito também forte a alguns judeus que fazem parte dessas igrejas gentílicas, como eram as sinagogas. E aí fica uma discussão muitas vezes nessas igrejas primitivas, né? Nós não podemos ser comparados às religiões pagãs, e também nós não podemos ser como as sinagogas dos judeus. Na sinagoga dos judeus, a mulher não tinha vez, é mesmo. Não tinha de jeito nenhum voz. E Paulo está trazendo aqui um meio termo, né? Para que as nossas irmãs, então, elas pudessem ter a participação dentro daquilo que valia na comunidade cristã. A igreja, ela é contracultural desde o seu nascimento, nem como a sinagoga e nem como o paganismo. E é assim também, pode colocar o próximo, eu vi um paralelo aqui, ó. Então, a igreja não deve ser sinagoga, que não dá espaço nenhum para a mulher, mas também não deve ser o paganismo, que coloca a figura da mulher, até de uma forma sensualizada, acima do homem. Mas a igreja, ela é um novo e vivo caminho, algo novo, que nenhum estereótipo deveria interferir no nosso coração, na nossa mente, no nosso olhar. Assim como é o Evangelho de Cristo, meus irmãos. O Evangelho de Cristo, ele não é uma religião. E também não é um caminho anti-religião ou não religião. O Evangelho é um caminho totalmente novo, que não tem nada a ver com religião e com aqueles que negam a religião. É Evangelho, algo totalmente novo. Então, o nosso estereótipo não pode ter a ver com essas outras questões. Nós devemos ser quem somos em Cristo Jesus. Ele é o nosso estereótipo, o Senhor Jesus. Deixa eu mostrar para você um pouquinho aqui da mulher na Bíblia. Olha só essa lista, gente. Como que a igreja funcionava desde o princípio? Nós não vamos ler tudo isso, tá? Mas, por exemplo, Lucas 10, 38, é aquele texto de Marta e Maria quando recebem Jesus, lembram? Eu até já preguei aqui. Quando Jesus ia visitar alguém, Jesus ia com uma galera, né? Os discípulos, talvez pelo menos 12. Então, quando Jesus chegou lá na casa da Marta, não era só Jesus. Eu entendo, junto com outros estudiosos, que podia ter mais alguns discípulos com Jesus. E quando a gente vê a cena de Maria sentada aos pés de Jesus, pode ser que ela estava no meio dos discípulos. Olha só. E aí Marta, aí a cena fica mais forte ainda. Quando Marta pergunta para Jesus, o senhor não se preocupa que a minha irmã não venha me ajudar? Fica aí no meio dos homens, né? E eu estou sozinha aqui, na frente de todo mundo, gente. E Jesus fala para Marta, Marta, Maria, ela escolheu a melhor parte e eu não vou tirar isso dela. Ela está certa. Então, Maria aos pés de Jesus com outros discípulos. O Evangelho de João,
Capítulo 20, quando Jesus ressuscita, quem é a primeira pessoa que vê Jesus ressurreto, gente? Maria Madalena. Uma mulher, não um homem. Está no Evangelho. Atos 9:36 conta uma história fantástica de uma mulher fantástica, maravilhosa, chamada Dorcas. Ela não tinha cargo nenhum da igreja, mas ela cuidava de todo mundo, em especial das mulheres, das viúvas, lá da cidade dela. E ela morreu, chamaram Pedro, que estava em Jope, pertinho ali. Pedro foi orar e Dorcas ressuscitou. Depois, mais para frente, no livro de Atos, nós vamos ver que tinha um homem igualzinho a Dorcas, chamado Cornélio. Também com boas obras cuidava das pessoas. 1 Coríntios 11, versos 4 e 5, você vai encontrar lá o seguinte: o homem quando profetiza, verso 4, né? É o ser humano do masculino. E o verso 5, e a mulher quando profetiza, do feminino, porque na igreja o homem e a mulher tinham voz, diferente do que muitos às vezes colocam nos seus estudos, nos seus arrazoados. Eles tinham voz. Mas aqui essa questão de profetizar não é que eram profetas de ofício, não. Profetizar aqui é falar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. É isso. Romanos 16, versos 1 e 2, nós vamos encontrar a história de Febe. E ali diz que ela estava servindo na igreja de Cencreia. E servindo aqui a palavra diaconia. E alguns estudiosos apontam que ela pode ter sido uma das primeiras diaconisas da Bíblia. Com mão imposta sobre ela para exercer esse ofício e tudo. Febe. Olha só, gente, né? A mulher na Bíblia, no cristianismo. Que mais? Gálatas 3:28, até está aí o texto bíblico, né? Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Entre nós não há essa diferenciação. Amém, gente? Isso é muito importante. E o texto que nós estamos lendo, homens e mulheres, versos 8 e 9, né? Se levantam para orar, e se levantam para orar em voz audível. É isso. Até aqui, então nós pudemos ver como que é a questão da mulher e do homem na igreja. Agora, a partir do verso 11, de 1 Timóteo 2 até o 15, aqui a gente tem algo muito sério, né? E a gente vai ver uma questão de hierarquia. Uma questão de hierarquia na igreja e que deve acontecer também no lar. Isso. Eu tirei isso lá de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, que diz assim, né? Que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Gente, o reino de Deus, ele tem hierarquia, certo? Cabeça é a parte assim mais proeminente, mas não é necessariamente a parte mais importante do corpo. O corpo em si, ele tem que estar funcionando bem em todas as suas áreas, todas as suas funções. Não basta só ter uma boa cabeça. Tem que ter um bom sistema digestivo, um bom estômago, pernas, mãos, braços, tudo funcionando perfeitamente. Certo? Mas o cabeça é um sinal de hierarquia, de liderança.
Então, meus irmãos, olha só, isso aqui é um princípio básico. Eu já vou falar uma coisa aqui, eu vou explicar para vocês e já vamos estar partindo para o nosso encerramento. Gente, não é o homem que segue a mulher, é a mulher que segue o homem. Esse é o princípio. É o homem que é a cabeça da mulher, não é a mulher que é a cabeça do homem. Eu encontrei já na vida algumas irmãs bem espertinhas, elas falavam assim: pastor, o homem pode ser a cabeça, não importa, desde que eu seja o pescoço. Né? Não, não é assim, gente, não é assim. Tá? É uma questão de hierarquia. Para a gente entender isso, eu quero pedir para você abrir comigo em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler um pouquinho, a partir do verso 21, porque ali fala entre o homem e a mulher. E Paulo arremata dizendo assim, na verdade eu estou falando da igreja, mas ele fala da relação homem e mulher. Olha só que interessante. E o verso 21, para mim, ele é central nessa conversa. O verso 21 de Efésios 5 diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Como que a gente tem que se sujeitar? Uns aos outros. Aí ele começa falando das esposas e dos maridos. Mas é uns aos outros. Tenham isso em mente. Então, há um momento que o esposo se sujeita à esposa, eu vou explicar o que é isso, e a esposa se sujeita ao esposo, também vou explicar para você, uns aos outros. Esposas, como é que vocês se sujeitam ao seu próprio marido? Né? 23, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Verso 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Tudo bem, gente? Eu sei que é tão difícil as irmãs ouvirem isso, e quando a gente pensa em submissão, então, no nosso tempo a gente pensa assim que a mulher tem que ser capacho do homem, e no original bíblico ela não é capacho, ela está debaixo da mesma missão. Ela é muito importante porque sem ela, esse homem jamais vai conseguir cumprir a sua missão. Então a mulher precisa cumprir a função dela, a missão dela, para que o homem consiga cumprir a missão dele. Amém, gente? É isso. Agora olha só o homem. Hoje a gente está falando muito de igualdade entre os gêneros, né? Minhas irmãs, preste atenção no que é pedido para os homens. Veja se você quer mesmo. Vou pegar essa parte aqui para você, olha só. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se amou por ela. E se entregou por ela. Como é que Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Jesus foi até onde, gente? Pela igreja. Até a morte de cruz. É isso que um homem casado tem que fazer pela sua esposa. Vocês querem igualdade, mulheres? É isso. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Olha só, gente, né? Marido, todo homem ama o seu corpo. Todo homem ama a sua barriga, todo homem ama a sua careca, né? Todo homem ama a si mesmo. E quando esse homem é casado, a sua esposa é seu corpo, porque ele é cabeça da esposa, olha só. Né? Você gosta de passar fome, homem? Eu conheço
umas figuras, uns amigos meus assim, que chega em casa e quer que a esposa já tenha feito a janta, senão dá briga. Por quê? Não quer passar fome, né? Nós homens somos mais ou menos assim ou não somos, gente? É ou não é? Pois é. Agora lembrando que o teu corpo é a esposa, como a tua esposa está passando? Como que ela está vivendo ao seu lado? Ela está passando fome, ela está passando necessidade, é tudo para você, mas daí você não faz nada para ela, você está contrário à palavra de Deus. Você exige tudo dela, mas você não vai para a cruz por ela. Isso é errado. Eu acho que Paulo não está dando bronca tanto assim nas mulheres na carta de Timóteo. Eu acho que Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, põe essa almarada na linha, porque eles vão perder a sua casa, o seu casamento, a sua autoridade. Eu acho que é isso que está acontecendo no final das contas, tá? Então, gente, olha só. Verso 31, eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Agora, voltando lá em 1 Timóteo. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, a mulher precisa aprender. Alguns homens não deixavam a mulher aprender. Como assim, pastor? Não deixava ir na igreja? Não. É que os homens, e até hoje tem que ser assim, viu? Cadê os homens cristãos aqui da IPI de Vila Nova? Se é homem cristão aqui da IPI de Vila Nova, é com você, é comigo. Nós temos que fazer assim. Olha só, como que a esposa tem que aprender? É com o esposo. O esposo tem que ser o sacerdote da esposa. Não adianta você querer que a tua esposa faça isso, aquilo, tudo conforme o teu capricho, mas você não ensinar ela no caminho do Senhor. Você não incentivar ela a estudar a palavra de Deus. E uma das formas mais fortes que o homem ensina é pelo exemplo. O homem tem que estudar. Meu irmão, você não começou a vir na escola dominical ainda por quê? Precisa vir. Você não pode deixar a tua mulher saber mais de Bíblia que você. Está na Bíblia. Como que você vai ensinar a sua mulher se você sabe menos que ela? Você tem que vir para a escola dominical, você tem que aprender. E ela precisa aprender de você. E você tem que trazer ela para a escola dominical para aprender junto com você. E ela precisa saber o que é ser cristão, saber viver como cristão com você. Você tem que dar exemplo para ela. Como ela vai ter exemplo em casa, se esse exemplo não for teu? Vai esperar teus filhos crescerem? E eu vejo tantas irmãs casadas e sobrecarregadas, porque o homem não faz nada. Nada. Ele só põe dinheiro em casa. Mas não vê como está a vida espiritual da esposa. Se a esposa está orando todos os dias ou não está. Se ela tem dificuldade, ele vai lá, ajuda. Tem que orar, cobra. Tal, tem que ser assim, é assim, assim, é assim que as coisas funcionam. Olha, isso não agrada a Deus. A mulher precisa ouvir isso do seu marido. E aí nós, marido, a gente não sabe a Bíblia, ou sabe as coisas lá da infância, vai se esquecendo. Se isso acontece com você, você está errado, meu irmão. Você precisa se arrepender, se emendar e precisa urgentemente começar a fazer escola dominical com a gente, aprender a Bíblia. Amém, gente? Precisa. Como que a tua esposa vai aprender com você?
Agora, a esposa, ela vai aprender, no caso aqui da igreja de Éfeso, ela tinha que ficar quieta. Acho que Paulo está dando um castigo aqui. Mas não é o nosso caso. Você, minha irmã, aprende, você tem que passar o teu aprendizado também para os filhos, para os outros irmãos. Às vezes Deus te dá ministério. Você tem que compartilhar, mas você não pode compartilhar sem ter conhecimento, sem ter estudo. E me parece que aqui Paulo está falando agora literalmente do casal. Ele saiu do ambiente da igreja para falar do casal. Mas eu vou deixar bem claro aqui que isso não significa que não se aplica à igreja. Se aplica sim, tem consequências para a igreja. Mas ele está falando do casal. E tanto é verdade que ele lembra de Adão e Eva. E ele lembra que Eva é que foi enganada. Assim como as irmãs estavam sendo enganadas pelos falsos mestres. Olha o paralelo que ele está fazendo. Por isso ele está falando, as irmãs precisam estudar. E marido, você tem que ser o primeiro a ajudá-la, a incentivá-la, a ensiná-la. Para que ela possa também replicar o seu ensino a várias outras pessoas. Amém, gente? É isso. É isso. É assim que nós somos cristãos. Isso é uma vida cristã. Nós damos valor a isso, nós damos importância a isso. Isso é algo vital na minha vida, na minha casa. Né? E as irmãs que não são casadas, pastor? As irmãs têm que ser apoiadas pela igreja. Tem que aprender da igreja, do pastor, presbíteros, diaconisas e outros irmãos e irmãs que vão aprendendo, mas tem que ser com gente que aprende a palavra de Deus, não pode ser qualquer um. Amém, gente? É importante, né? É uma hierarquia. A mãe, ela acaba sendo uma sacerdotisa para os filhos. Né? Uma sacerdotisa para os filhos. E mãe e pai, juntos, precisam ensinar os filhos a andarem nos caminhos do Senhor. É assim que precisamos aprender a viver como cristãos neste mundo. Meus irmãos, é uma palavra muito desafiadora. É uma palavra que dá muita conversa, né? Muito o que pensar. Mas se nós seguirmos isso, eu quero dizer para você que muita coisa vai ser posta em ordem na nossa vida. Muita coisa. Às vezes nossa vida não está em ordem porque nós não seguimos esses princípios tão básicos da palavra de Deus. O que eu falei aqui, gente, é tudo básico. Tá? É um feijãozinho com arroz bem temperado. Não é dia de churrascada, né? Mas é o básico que alimenta, que sustenta, que fortalece. E é assim que precisamos viver. Você, minha irmã, não pode assumir o que é função do homem fazer. Você vai acostumar mal o teu esposo. Não faça isso. Depois você não consegue mais sair. Não faça. O que é o homem para fazer, deixa que ele faz. O que é para a mulher fazer, o homem também não tem que fazer. Quem tem que fazer é a mulher. Né? Talvez nesse aspecto nós homens sejamos mais acomodados que a mulher. Devemos cuidar disso. Eu lembro até uma anedota, né? O homem falando assim, né? A mulher está falando para ele: bem, você não vai trocar a lâmpada de casa? E o que ele fala? Amor, eu já falei para você que eu vou trocar essa lâmpada.
Não precisa ficar lembrando a cada 6 meses, ao longo desses anos todos, eu vou trocar a lâmpada dessa casa. Não podemos chegar a esse ponto. Isso não pode acontecer. Amém, gente? Certo? Então vamos orar?